Essa é a parte número 2 do vídeo. Eu queria que vocês assistissem os links recomendados na descrição. Eu vou fazer o esforço de lembrar e pôr os links todos na descrição. É mais complicado fazer tudo isso pelo celular, mas eu quero que vocês assistam, tá? Irmãos católicos também, não esqueça, os irmãos aí evangélicos, compartilha para os irmãos católicos, porque eu quero que todos venham a conhecer as coisas que Deus está me ensinando e que eu aprendo através de outros irmãos, através da palavra de Deus, que é a melhor fonte de aprendizado, através de pesquisas e tudo mais, é um conjunto. Eu quero que todos os irmãos conheçam isso, todos quantos eu conseguir alcançar por essa ferramenta, tá bom? Então, por que eu falei, irmãos, que a geração mais importante é a geração dos apóstolos? Por que eu falei que Lucas foi o único que registrou isso? Se ele não tivesse registrado, a gente não teria acesso a essas informações. De fato, se a gente não tivesse acesso a essas informações, não saberíamos dessas maravilhas e também não existiria essa, entre aspas, mas não para todos os grupos, idolatria a Maria, porque existe uma idolatria a Maria. Primeiro, Maria não é intercessora de ninguém. Isso é doutrina de homem e não nasceu com homem, nasceu com o diabo. Maria não é intercessora de ninguém. Segundo, ela não é a rainha da glória. Ela não está no trono de Deus. Não existe salmos que está falando de rainha da glória sendo Maria. Não existe texto onde fala que Maria intercede pelo homem. Não existe. Ela morreu assim como todos os outros e vai ter a mesma salvação que todos os outros. Qual é a diferença? A diferença é que ela gerou Cristo. Ela tem que ser considerada bem-aventurada dentre todas as nações. Não existe texto na palavra onde os irmãos se congregam para pegar um terço e ficar ali com as bolinhas rezando o terço, repetindo o Pai Nosso sem entendimento nenhum daquela oração maravilhosa e profética, reveladora, revelando coisas que aconteceram antes da fundação do mundo e coisas que acontecem aqui e coisas que acontecerão depois. Tudo naquela oração do Pai Nosso. Não existe texto nenhum, nada indicando que o homem deve participar de um chamado momento sublime, onde alguém levanta uma imagem de um sol e aí começa a tocar música e todos choram. Tudo isso vem do homem, influenciado pelo inimigo. Se você é católico, eu não posso deixar de falar isso, por mais que eu queira que as pessoas assistam os meus estudos, os vídeos da palavra. Isso não vem do homem. Você pode folhear, rodear a Bíblia que não tem. Como eu tenho família católica, entre eles sempre conversam falando os nomes de alguns santos, complementando com os nomes de alguns santos e sempre falando de Maria. Falou de Jesus, fala de Maria. Não tem como, eles não separam uma coisa da outra. Vocês podem perceber, irmãos, que a cada carta que o apóstolo Paulo escreve, e ele não escreveu todas em seguidas. Tem cartas que ele escreveu quando estava preso, tem cartas que ele escreveu quando ele estava solto. Cada carta que ele escreve é uma prova de que a Igreja Católica está errada. Muito errada. E muitos estão presos até na idolatria. Depois vem o Apocalipse e confirma isso. Porque olha a saudação do apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, que escreveu mais ou menos 70% do Novo Testamento, que ensinou quase tudo para a igreja por intermédio de Cristo. Olha a saudação dele para a igreja. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, cujo número sois vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Não tem aqui da parte de Maria. Não tem aqui nada falando de Maria. Quando ele vai se despedir, a mesma coisa. E você pode ver isso carta após carta. Eu não vou ler tudo, mas é tudo parecido. Carta após carta, ele não menciona nenhuma vez o nome de Maria. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, futuramente escreve Atos dos Apóstolos. E quantas vezes ele fala de Maria? 0. Ou seja,
Tem algo errado. Ou os apóstolos não consideravam Maria bem-aventurada, é a geração mais importante, ou essa bem-aventurança de hoje é idolatria. Porque católicos falam que evangélicos não consideram Maria bem-aventurada porque não falam dela, desprezam a mãe do Salvador. Na verdade, é tudo uma maluquice isso daí. É tudo coisa do coração duro, entenebrecido do homem. Você não vê nada, nenhuma discussão aqui sobre Maria. E nem por isso eles deixavam de considerar Maria bem-aventurada. Então o que acontece na Igreja Católica? Qual é o espírito que governa o povo lá dentro? O Espírito de Deus? Por que não falam coisas semelhantes aos apóstolos de Cristo? Não fazem coisas semelhantes aos apóstolos de Cristo? Por que se dividem e se autodenominam católicos, separando assim dos evangélicos? Poderia falar o mesmo dos evangélicos, mas o assunto aqui é falar da parte que é negativa na Igreja Católica. Então, irmãos, por que não estudam a palavra? Por que sustentam doutrinas de homens? Por que sustentam as raízes dos pais? Ninguém se prostra diante do ídolo. Ninguém adora ídolo, é só uma reverência, homenagem. Mas por que os apóstolos não fazem isso? Por que você faz isso? Isso vai te diferenciar no quê? Se você deixar de fazer, você vai estar faltando aonde? O assunto nem é sobre os gessos que estão lá dentro, que são reverenciados. O assunto é sobre as falas, as afirmações. Eu já vi padres falando, o que tem de imagem na casa de Deus? Deus colocou um monte de imagem na sua casa, Arca da Aliança, Menorá. Tudo isso, para quê? Para que fazer isso? Para que torcer a palavra assim? Como se Deus estivesse fazendo isso para dar autoridade para todo mundo, colocar o gesso e a estátua e a imagem do que quiser dentro de um templo e ainda chamar de casa de Deus. Deus não habita nessas casas feitas por mãos de homem. A igreja são os homens. Se toda a igreja se reunir numa casa, ali é a igreja de Deus. Não tem nada consagrado, não tem parede, não tem nada. Isso é Antigo Testamento. Quer dizer, isso é o Antigo Testamento, deixa eu explicar melhor. O que Deus fez no Antigo Testamento é tudo projeções de coisas reveladoras para o futuro. Cada parte do tabernáculo, cada madeira revestida do ouro, tudo isso fala da ligação do corpo de Cristo. Elas tinham que ser emendadas umas na outra. Todo o revestimento da casa fixa em Jerusalém, pedra. Pedro fala que nós somos pedras vivas. Tudo isso, cada parte, cada coisa, cada função, tudo isso profetizava coisas a nosso respeito. A Arca da Aliança é o trono de Deus. O propiciatório que está em cima da Arca da Aliança, ali é Cristo. Tanto é que os apóstolos chamam ele de nossa propiciação, fazendo uma referência ao propiciatório. Sangue de animal era aspergido ali, era lei. As tábuas de pedra que ficavam dentro da Arca da Aliança, elas testemunhavam o pecado do povo e por isso tinha que ter propiciação, expiação dos pecados. Ou seja, a transgressão do pecado do homem, cujo coração é duro como uma pedra, cuja lei de Deus não estava ainda nos corações, e sim em pedra, estava debaixo de propiciação. Coisas que falariam ou seja, é uma lei, são leis que serviriam de aio para nos conduzir a Cristo e para revelar coisas proféticas. Não tem nada a ver usar essas coisas do livro da lei santas. Sim, ouro para Deus é corruptível, madeira vem de uma árvore que vem da terra. Isso fala, Deus usou essas peças para representar coisas celestiais. Não tem nada a ver usar essas coisas para falar que se era assim no Antigo Testamento, o homem pode ter imagens dentro de um templo e chamar de casa de Deus, e eles não estão adorando a imagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São homens desviados da verdade. Homens que não têm a verdade de Cristo dentro de si que falam isso. E por que esses homens não estão estudando o Apocalipse? Você viu o que diz no primeiro verso de Apocalipse? Você viu o que está escrito no final de Apocalipse? O Apocalipse é um presente de Deus para a igreja, para todos. Uns vão ensinar mais, outros vão ensinar menos. Uns vão ser mestres, outros menos. Outros não vão ser mestres, vão aprender. Mas a bem-aventurança é para todos.
Por que o homem está preocupado em liturgia de culto? Em orações, em falar em línguas, em se reunir ali naquele lugar, fazendo um monte de coisa que não provém de Deus e não estão estudando o Apocalipse? Por que não se reúnem para estudar o livro santo? Essas perguntas vêm da parte de Deus. Então, irmãos, essa é uma reflexão para todos. Não só para a Igreja Católica, mas para muitos da Igreja Evangélica também. Eu vou ver se eu consigo gravar, ainda essa semana, um vídeo contando a minha experiência dentro da Igreja Católica e como Deus fala com pessoas lá dentro, mas para tirar de lá de dentro, não para permanecer lá dentro. E como Deus fala com pessoas dentro da Igreja Evangélica para tirar lá de dentro e não para permanecer lá dentro. Mas nesse vídeo eu vou explicar, porque se eu terminasse aqui, pastores e pessoas que congregam iriam falar que eu estou induzindo a todas as pessoas deixarem as congregações, a parar de ir para a igreja, que não tem mais pastor, que tudo é doutrina de homem, que ele é o que está certo. Vai chover de comentários, iria chover, né? Eu estou minimizando isso. Se vier comentário aí, é a pessoa que está sendo infiel e está torcendo as minhas palavras de propósito. Iria ter pessoas falando isso, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que Deus separa pessoas dentro desses lugares para ensinar a palavra dele. E eu fui uma delas. Você pode ser uma delas. Você não queria ensinar a palavra de Deus, fazer as pessoas terem paixão, vamos usar a palavra amor, é melhor, pela palavra de Deus e começar a querer viver ela e começar a querer entender os mistérios de Deus e começar a despertar outras pessoas? Você não queria ser uma pessoa assim? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Não é ser cheio de replepleden, como você vê nas igrejas evangélicas. Isso não é nada de ser cheio do Espírito Santo. Por isso que eu quero fazer um vídeo contando o meu testemunho e muitas coisas que eu observei dentro desses dois lugares. Tá bom, irmãos? Eu sei que Deus vai estar tirando um povo separado para Ele, para esse povo receber azeite de ouro. Porque o azeite de ouro vai parar na mão das duas testemunhas. Nós não vamos ter muito tempo. Dias maus estão por vir, piores do que esses que vocês estão vendo na internet. Então por isso que Deus está com pressa e está derramando o conhecimento dele, a doutrina dele, como chuva que rega a erva. Deus fala, cai a minha doutrina como chuva que rega a erva. Ele está derramando a doutrina dele sobre o seu povo. Tá bom, irmãos? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui e eu vou ver se eu consigo deixar os links prometidos aí na descrição. E quando eu gravar esse vídeo contando meu testemunho dentro da Igreja Católica e depois dentro da Igreja Evangélica, eu vou deixar o link aí na descrição também, tá? Fica na paz de Cristo, Deus abençoe e até os próximos estudos. Não esqueça de compartilhar esses vídeos, tá bom?